A gente pensa que ler é uma coisa simples, né? Pega um livro, passa os olhos pelas páginas e pronto. Mas e se o jeito como a gente lê hoje, em silêncio, sozinhos, fosse na verdade uma invenção revolucionária? E mais, uma invenção até perigosa? É isso que a gente vai ver hoje. Mergulhando na obra de Alberto Manguel, vamos descobrir a história secreta de como o simples ato de ler mudou não só o nosso cérebro, mas a sociedade inteira. E para a gente entender essa história, tudo começa com uma sensação de pura magia. É o que sentiu o autor Alberto Manguel. Imagina só, com 4 anos de idade, ele decifrou as letras pela primeira vez e... bum! Ele se sentiu onipotente. Eu era todo-poderoso. Eu podia ler. Essa frase dele é o ponto de partida não só da história dele, mas da jornada de todo mundo que lê. Então, vamos falar sobre essa magia. O que é, afinal, essa experiência? Como é que uns rabiscos pretos no papel viram um universo inteiro dentro da cabeça da gente? Bom, tudo começa com um estalo, quase uma epifania, lá na infância. A cena é quase de filme, né? Imagina o pequeno Manguel com 4 aninhos, no carro, olhando pela janela. O mundo passando, tudo meio borrado. E aí, de repente, ele vê um cartaz. E aquelas formas, que antes eram só desenhos sem sentido, de repente ganham som, ganham significado, vida. Naquele momento ele percebeu, ei, eu consigo fazer isso, sozinho. Ele deixou de ser um espectador passivo para se tornar o leitor, o decifrador do código. E aqui está o pulo do gato. Ler não é só sobre livros. É muito mais do que isso. É, na verdade, uma função humana básica. Uma forma que a gente tem de traduzir o mundo ao nosso redor. Pensa bem, todo mundo lê o tempo todo. O astrônomo lê as estrelas, o zoólogo lê os rastros dos animais, até o agricultor lê o tempo no céu para saber se vai chover. É como respirar, sabe? A gente está sempre decifrando os sinais para entender o que está acontecendo. Ok, a gente já entendeu a parte mágica, a poesia da coisa, mas e a mecânica? Como é que essa alquimia funciona de verdade? Essa pergunta nos joga num dos maiores mistérios da história do pensamento. Como é que uma imagem, a informação visual, entra de fato na nossa cabeça? Pois é, essa pergunta, como marcas pretas viram ideias, tirou o sono de muita gente grande ao longo dos séculos. Porque o jeito que a gente enxerga o mundo, e por tabela o jeito que a gente lê uma página, não era nem um pouco óbvio para eles. Na Grécia Antiga, por exemplo, surgiram 2 teorias principais, e o curioso é que elas eram o completo oposto uma da outra. Olha que doido. De um lado tinha a teoria da intromissão. A ideia era que o mundo entrava na gente. Tipo, pequenas cópias das coisas, filminhos atômicos saíam voando por aí e entravam nos nossos olhos. Já do outro lado tinha a extromissão. Aqui a coisa era o contrário, nós é que nos projetávamos no mundo. Raios de visão saíam dos nossos olhos para tocar e entender os objetos. Parece bem estranho hoje, né? Mas isso só mostra o tamanho do mistério que eles tentavam resolver. Dando um salto na história, a gente chega na Idade Média. E a visão que eles tinham do cérebro era fascinante. Eles imaginavam o cérebro como uma espécie de escritório, um laboratório interno com vários departamentos. Os sentidos eram os coletores de dados, que mandavam tudo para uma central de senso comum. De lá, a informação era distribuída. Isso aqui vai para a imaginação, aquilo aí para a memória. Era quase um sistema de processamento de dados super organizado. E aí, no século XI, vem uma virada de chave. Um estudioso brilhante, chamado Al-Haytham, sacou uma coisa fundamental. Ele percebeu que não era só sobre receber informação passivamente. Ele fez a distinção entre sensação pura, que é basicamente só ver a luz, as formas, sem pensar, e a percepção, que é um ato voluntário. É quando a gente decide reconhecer o que está vendo. Ou seja, ler não é só ver, é um ato consciente, intencional de decifração. Bom, agora a gente chega na parte que talvez seja a mudança mais radical e mais surpreendente de toda essa história. Uma revolução que mudou completamente o nosso jeito de lidar com o conhecimento e com nós mesmos. Pode parecer bizarro pra gente hoje, mas por quase toda a história da humanidade, ler em silêncio era uma coisa super estranha. A norma era ler em voz alta. Ler não era um ato íntimo, privado. Era uma performance, um evento social, com som. O texto só existia de verdade, só ganhava vida quando alguém falava as palavras. E essa imagem da capa do livro do Manguel mostra isso muito bem. Cada figura ali representa uma era, um jeito diferente de ler, uma relação diferente com o que está escrito. O nosso jeito de ler hoje, quietinho no nosso canto, é só o capítulo mais recente dessa história gigantesca. E essa citação aqui é o flagrante dessa mudança.
O mais incrível aqui é o espanto, o susto que Santo Agostinho tomou. Lá no ano 384, ele viu o bispo Ambrósio lendo e ficou chocado. Chocado. Por quê? Porque o Ambrósio lia só com os olhos, sem mexer a boca, sem fazer barulho. Agostinho achou aquilo tão bizarro, tão fora do comum, que fez questão de escrever sobre isso. Ele não sabia, mas ele estava vendo o nascimento de um mundo novo. Então fica a pergunta, né? Como é que essa revolução aconteceu? E não foi só uma mudança de costume, não. Foram avanços tecnológicos que literalmente reformataram a palavra escrita. O texto deixou de ser feito para o ouvido e passou a ser feito para o olho. Essa revolução foi acontecendo em etapas, com uma combinação de fatores. Primeiro surgiu o códice, que é basicamente o livro como a gente conhece hoje, com páginas. Ele substituiu aqueles rolos enormes e difíceis de manusear. Depois, veio uma invenção que pra gente parece a coisa mais óbvia do mundo, os espaços entre as palavras. Sim, antes era tudo grudada. E por fim, a pontuação, que ajudou a dar ritmo e sentido ao texto sem precisar da voz para fazer isso. Ok, então ler em silêncio se tornou possível, e as consequências disso foram enormes. E para o poder da época, bem perigosas. Pensa nisso. A leitura silenciosa cria um espaço totalmente privado. É uma conversa direta entre o autor e quem está lendo, sem testemunhas. Ninguém para ouvir, ninguém para interpretar, ninguém para dizer o que pensar. Era um canal direto, sem filtros e, principalmente, sem controle. E é aí que a coisa fica subversiva. Porque o pensamento privado independente, bom, isso pode ser muito perigoso para quem está no poder. Quando as pessoas podem ler e tirar as próprias conclusões, em segredo, elas começam a questionar, a discordar. E o pensamento independente, a gente sabe, é a semente de qualquer revolução. E essa linha do tempo mostra a conexão de forma claríssima. Conforme a leitura silenciosa foi se popularizando, começaram a pipocar movimentos que batiam de frente com a autoridade central da Igreja. A própria Reforma Protestante, com Martinho Lutero, foi na sua essência uma revolução do leitor. Foi o resultado de um cara, no seu estudo privado, chegando a conclusões que simplesmente viraram o mundo de cabeça para baixo. E essa citação aqui de 1529 resume tudo. Basicamente, ela diz que a responsabilidade de entender as coisas é de cada um. A interpretação deixou de ser monopólio da instituição e passou a ser do indivíduo. Isso aqui é basicamente a declaração de independência do leitor. E essa ideia de uma relação pessoal, direta com o texto, nossa, foi explosiva. E para a gente fechar esse círculo, vamos conectar essa jornada histórica toda com o que a ciência de hoje diz sobre o que rola dentro da nossa cabeça quando a gente lê. E o mais legal aqui são as coisas que a ciência descobriu que vão contra o que a gente imagina. Por exemplo, o cérebro não vem de fábrica pronto para ler, ele se adapta. E os nossos olhos não deslizam suavemente pela página, não. Eles dão pequenos saltos e a gente só lê de verdade nas pausas entre um salto e outro. E talvez o mais importante de tudo, ler não é um ato passivo de absorver informação. É um processo ativo, generativo. A gente constrói o significado. Ou seja, toda vez que alguém pega um livro para ler, não está só decifrando palavras. Está fazendo algo muito mais complexo e poderoso. É um ato de criação. De certa forma, é um eco daquela primeira sensação mágica do Manguel. Cada pessoa que lê reconstrói o texto de um jeito único, misturando com as próprias memórias, com as próprias ideias, e assim continua essa história que começou milênios atrás. Das primeiras tábuas de argila até a tela do celular, a história da leitura é, no fundo, a nossa própria história. É a prova de que a tecnologia mais poderosa que a gente já inventou talvez seja essa mesma. A capacidade de pegar símbolos mudos e transformar em significado, em vida. Isso nos deixa com a pergunta: já que todo livro guarda uma história, qual vai ser a próxima a ser lida?